Olá pessoal, eu sou a Carol Macaline e sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo propriamente, nós vamos fazer uma batata gratinada hoje, mas antes disso eu gostaria muito de agradecer a todos pelo retorno positivo do primeiro vídeo. Gostaria de agradecer muito as curtidas, os comentários, a quem se inscreveu no canal, a todas as mensagens que me mandaram pelas redes sociais, aqui pelo YouTube, no meu WhatsApp pessoal, aos meus amigos, as pessoas que eu nem sei quem são, as pessoas da minha família, enfim, eu fiquei muito feliz, muito surpresa, não esperava um retorno tão positivo assim para o primeiro vídeo. Então, gratidão aí a todos vocês, eu fico imensamente feliz, imensamente grata. E esse canal é uma construção, então aos poucos a gente vai melhorando a qualidade do vídeo, qualidade do áudio, enfim, né? E vocês podem ficar à vontade para participar aí pelos comentários. Agradeço muito as sugestões de todos que foram dadas, aos elogios, enfim, muito obrigada a todos que participaram de alguma forma, que assistiram ao vídeo passado. Bom, hoje nós vamos fazer uma batata gratinada de forno, que eu chamo informalmente de batata da preguiça, porque ela fica pronta muito rápido, é muito fácil de fazer e muito adaptável. Você pode fazer com vários ingredientes diferentes, dependendo do que você tiver na sua geladeira. É aquela batata perfeita para o dia que você quer comer algo gostoso, ou que você recebeu uma visita inesperada, ou que você não está afim de passar horas na cozinha, mas quer comer algo bem bom. Então, vamos lá. Antes de começar o processo de cortar as coisas aqui, nós vamos colocar a batata para cozinhar. Então, eu tenho aqui a cuba da minha panela de pressão elétrica, que se vocês quiserem depois eu faço um vídeo específico sobre ela. E eu tenho aqui 5 batatas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essas batatas, elas são de tamanho médio para grande. E você, pelo cálculo oficial, calcula uma batata por pessoa. Como aqui em casa nós gostamos muito de batata e nós gostamos muito de comer, a gente vai usar 2,5 batatas por pessoa. Então eu tenho 5 batatas aqui. Mas essas batatas não são grandes, não são aquelas batatas enormes, assim. Então se você for usar uma batatona bem grande, você diminui a quantidade. Mas essa receita é totalmente adaptável, então você pode duplicar, triplicar, enfim, pode fazer num refratário bem grande ou num refratário menorzinho, caso você vá fazer só pra você mesmo. E, enfim, enquanto eu cozinho a batata, vou colocar ela na panela de pressão para cozinhar e já voltamos para continuar o processo. Batatas cozinhando, agora nós vamos cortar o bacon. Muitas pessoas me perguntaram como eu faço para cortar os alimentos, porque na outra receita eu já tinha deixado tudo pronto, então eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui na minha frente uma tábua de madeira, na minha mão direita estou segurando uma faca de lâmina larga e eu vou cortar esse bacon. Eu tenho aqui 200 gramas de bacon para essa receita, mas você pode colocar a quantidade que você quiser, mais ou menos, ou até não colocar, caso você não consuma esse tipo de ingrediente. Então assim, eu sempre seguro o alimento que eu vou cortar com a mão esquerda e com a mão direita eu vou cortando no tamanho que eu quero os pedaços de bacon. Bacon devidamente cortado. Esse bacon aqui que eu estou usando, ele é da marca Aurora, que é uma marca muito boa. Não é um patrocínio, não é um publi, mas enfim, né? Aurora patrocina a gente aí, bom. Eu vou colocar esse bacon em um prato, vou pegar aqui, eu tenho um rolo de papel toalha na minha mão. Vou colocar 2 folhas de papel toalha no fundo desse prato. E vou colocar o meu bacon aqui. Vou colocar o meu bacon e vou levar para o micro-ondas, porque eu prefiro fritar o bacon assim. Eu acho que a gordura solta melhor, mas você pode fazer esse bacon tanto na air fryer, para quem tem, quanto no micro-ondas ou na frigideira normal. A forma de preparo você fica aí a seu critério, né?
mas eu vou colocar ele no micro-ondas porque eu acho mais prático. Então a dica é a seguinte: você pega um prato de vidro ou de cerâmica de boa qualidade, coloca 2 folhas de papel toalha sobre esse prato, espalha os cubinhos de bacon já cortados, cobre com mais uma folha de papel, então eu vou tirar mais uma folha aqui, vou cobrir, e leva para o micro-ondas por uns 2 minutos, 2 minutos e meio, e o bacon vai soltar toda a gordura, vai ficar torradinho do jeito que a gente quer para continuar a receita. Bom, enquanto o bacon está lá no micro-ondas sendo preparado e a nossa batata está cozinhando, eu vou descascar uma cebola. Eu tenho aqui na minha mão uma cebola grande, eu vou descascar ela. Como a gente sabe que a cebola ou qualquer outro legume está descascado? Pela textura, gente. A textura, ela muda, né? Da mesma forma que quem enxerga vai vendo que o alimento está ficando de outra cor, a gente, como não pode ver a cor, vai percebendo pela textura que ele está totalmente descascado. Então, a gente acaba, na verdade todo mundo, né? Acaba usando muito as mãos na cozinha, mas a pessoa cega, ela utiliza muito mais. Cebola devidamente descascada, eu vou colocar ela aqui em cima da tábua, vou cortar a pontinha, as 2 pontinhas da cebola. Vou colocar ela, vou cortar, né, ela ao meio, aí separo as 2 partes. Coloco aqui em cima da tábua e venho com a faca cortando em tiras no sentido do comprimento. Sempre com a outra mão que você está utilizando, no caso eu sou destra, então eu utilizo a mão direita para cortar, segurando o alimento para você ter ideia de onde a sua faca está batendo. Então aqui a minha cebola está cortada, vou cortar a outra metade agora. Ela está cortada ao meio. Como eu não quero utilizar ela em tirinhas, eu quero ela em cubinhos menores, eu vou pegar ela, vou segurar e vou cortar agora as tirinhas em cubinhos. Eu viro ela assim, porque eu acho melhor virar ela no sentido ante o comprimento, né, que a gente cortou no comprimento, então eu viro ela do outro lado, que eu acho mais prático, mas isso aí é questão de critério de cada um, né. Uma coisa interessante a se dizer é que nem toda pessoa cega cozinha igual, assim como quem enxerga não faz tudo igual ao outro, pois a gente não é robô programado. Pessoas cegas também são indivíduos e às vezes eu posso fazer uma coisa que você faz diferente ou que aquele seu amigo cego faz diferente e tá tudo bem. Aqui eu tenho a cebola já cortada, eu separo ela. Separo para não ficar nada grudado, ó, ela está cortada em pedacinhos. Vou reservar e vou tirar a batata lá da panela e trazer aqui pra gente descascar e fazer a segunda etapa da montagem do prato. Eu tenho aqui as batatas já cozidas, eu cozinhei elas por 10 minutos na panela de pressão, depois que pegou pressão. Então é só para elas ficarem macias, não ao ponto de purê, porque elas ainda vão pro forno, então elas não podem ficar muito cozidas e nem muito duras, elas têm que ficar um meio termo. Então 10 minutos de panela de pressão é suficiente. Ou se você for cozinhar na panela comum, quando você conseguir enfiar um garfo ou uma faca ali com tranquilidade, você desliga que ela está no ponto certo. Eu vou descascar uma batata, ela tá morna já deixei ela esfriar um pouquinho. Então eu pego aqui e vou puxando a casca. E sempre tocando, né, pra saber se ainda tem algum restinho de casca, né, com os dedos a gente vai sentindo até que ela esteja na textura de batata descascada, né. Então aqui ela tá descascadinha, ó.
Ela tá descascada, eu vou terminar aqui o processo com as outras e a gente já volta pra fazer a montagem e preparar o molho. Bom, batatas devidamente descascadas, agora nós vamos cortar elas em rodelas. Peguei aqui minha faca de novo. As rodelas não podem ser muito finas, então nós vamos cortar em rodelas médias. Sempre a técnica de segurar o alimento com a outra mão para você saber onde você está cortando. Bom, as batatas estão aqui, todas cortadas ou em rodelas. Não precisa ter uma regularidade, não precisa ser tudo exatamente do mesmo tamanho, até porque é impossível, né? Aí eu cortei elas, deixei aqui no prato e vou pegar o bacon lá do micro-ondas e aí nós vamos pro fogão para fazer um molho que vai por cima dessas batatas, que é rapidinho. Bom, pessoal, eu estou aqui na frente do meu fogão. O meu fogão é um cooktop, então ele tem a parte de cima de vidro e as grades elas são separadas, elas não são todas juntas como do fogão comum, aquele fogão de mesa de inox, né? Então, assim, como uma pessoa cega utiliza o fogão? Eu sei que essa é a dúvida de muita gente. Antes de você utilizar o fogão, de você começar a trabalhar literalmente com o fogo, o interessante é que você posicione a panela em cima da grade do fogão. Então aqui com o fogo desligado eu toco para ver se está tudo certo, se está bem posicionado. Sempre toque a mesa do fogão em volta para ver, principalmente se você mora com outra pessoa, para ver se não tem um pano de prato, qualquer utensílio que possa pegar fogo, e enfim, né? Então é sempre importante que você tenha essa segurança de que o seu ambiente de trabalho, aqui no caso o fogão, está totalmente livre para que você não aconteça nada errado, né? Como aqui a casa é minha e eu moro só com o meu marido e tal, é bem tranquilo essa parte, mas para quem tá nessa fase de iniciação, de repente quer cozinhar na casa dos pais ou na casa de alguém, é bom ter esse controle do espaço onde você tá cozinhando para evitar algum problema, né? Aqui na minha panela, é uma panela de inox, tá? Ela não é fundo triplo, eu acho, mas eu pretendo trocar elas por Tramontinas fundo triplo, mas por enquanto ainda não troquei. Essa panela, ela é de cabo longo, então o cabo sempre para dentro do fogão. Mesmo que você enxergue, que esteja aprendendo a cozinhar agora, nunca utilize o cabo para fora do fogão, porque isso é muito fácil de acontecer um acidente. Às vezes o seu espaço é pequeno, você precisa fazer algo com pressa, vai bater, derrubar e fazer a maior, né? Então o cabo da panela sempre para dentro do fogão. Eu já coloquei minha mão aqui, vi que ela tá posicionada certinho, o fogo está desligado, obviamente. Eu já coloquei aqui na minha panela um fio de azeite de oliva. Agora eu vou ligar o fogo em fogo médio. Vou abaixar ele aqui pro médio. Bom, aqui o azeite já tá aquecido em fogo médio. Eu tenho um pratinho aqui com 2 colheres de sopa de margarina. Se você quiser, você pode utilizar manteiga. Eu vou colocar aqui na panela para que derreta. Tem uma colher de inox aqui. Como essa panela é de inox, não tem problema se você utiliza uma colher de inox. Em panelas antiaderentes a gente utiliza silicone ou outro material, né, que não vai arriscar, mas como essa panela é de inox, tudo bem usar uma colher de inox também. A manteiga já está derretendo, eu vou colocar agora a cebola, aqui, aquela cebola que nós já cortamos lá. Não tem problema nenhum você colocar a mão aqui no refratário para ver se ficou algum resquício, né, de cebola. Cozinha não tem como fazer sem a utilização das mãos, né, para mexer, para tocar, principalmente para uma pessoa cega, né. Agora nós vamos mexer essa cebola para que ela pegue toda no azeite, na manteiga. Uma dica importante, sempre coloque uma pitadinha de sal quando você for fritar a cebola,
para que o sal desidrate ela mais rápido. Isso vai fazer com que ela perca água, perca líquido e comece a fritar de uma maneira mais rápida e mais uniforme. Sempre mexendo. É importante que você circule toda a panela com a colher para que não fique nenhum cantinho sem estar devidamente mexido e queime, enfim. E aí você vai ouvindo o som que a panela faz e sentindo o cheiro também, né? Como uma pessoa cega sabe quando a cebola tá bem frita? Não é quando tá sentindo o cheiro de queimado. A gente vai percebendo pelo barulho que ela faz enquanto tá aqui no fogo, pelo cheiro e pela textura que nós sentimos aqui na panela com a colher. Bom, aqui a cebola tá no ponto que eu quero. Como eu sei que ela tá no ponto que eu quero? O barulho da fritura, eu não sei se vocês vão conseguir perceber no áudio, mas ele muda de quando você coloca a cebola crua para quando ela está no ponto que você quer. E a textura também muda, da mesma forma que vai mudando a cor para quem enxerga, vai mudando a aparência, ela vai murchando, nós também conseguimos perceber isso pelo barulho e pelo cheiro e pela textura. Então, ó, eu vou mexer aqui com a colher. Ó, percebam que o barulho já tá bem mais alto, de coisa frita. E eu já sinto aqui com a colher que ela tá murcha. Porque quando você coloca aqui a cebola crua, você sente que ela tá mais durinha, você sente que tá diferente a textura. Agora eu já consigo sentir que ela tá mole e macia do jeito que eu quero que ela esteja. Então aqui pra mim é o ponto que eu quero que fique. Se você gostar da cebola mais torradinha, você deixa um pouco mais, até ela começar a dar uma leve grudadinha no fundo da panela. Mas pro meu paladar aqui tá no ponto que eu quero que esteja. Então, eu vou colocar aqui nessa panela agora. Vou baixar o fogo pro mínimo primeiro. Eu tenho aqui 2 caixas de creme de leite que vou colocar nessa panela. Uma. Duas. Eu tenho aqui pimenta do reino. A pimenta preta, ela é diferente das outras pimentas porque ela é mais aromática do que ardida, então ela não é uma pimenta ardida. Ela é muito interessante para ser usada nesse tipo de molho, de creme de leite ou molho branco, outros preparos mais suaves, porque ela não é como uma pimenta tabasco, por exemplo, que vai arder um monte. Ela é uma pimenta feita para dar aroma e sabor ao prato. Eu tenho aqui na minha mão um moedor de pimenta e eu vou moer a pimenta dentro da panela. Antes de você fazer esse processo, é interessante que você dê uma verificada na panela, se ela está bem posicionada. Então, com a ponta do dedo você encosta aí na borda da panela para você se localizar, para não moer fora da panela. Vou colocar aqui aproximadamente uma colher de sopa de sal, que eu peguei no olhômetro. Não posso usar essa frase, olhômetro, mas enfim, né? Peguei a quantidade que eu acho que é boa de sal. Vou mexer esse molho para misturar tudo. Vou experimentar o sal e o tempero para ver se está do meu gosto. Pra mim tá na medida certa. Então eu vou desligar o fogo agora e vamos partir para a montagem do prato. Bom, gente, eu coloquei o meu forno para pré-aquecer por 10 minutos a 180 graus e enquanto ele pré-aquece nós vamos fazer a montagem do prato agora, para ele poder ir pro forno e finalizar. Eu peguei uma folha de papel toalha, dobrei em 4 partes e em cima dela eu coloquei meia colher de sopa de margarina. Eu vou passar esse papel com margarina pelo meu refratário para untá-lo. Eu tenho aqui um refratário de vidro, tipo Marinex, e é o que eu estou usando para poder montar o prato. Você pode também utilizar uma forma de inox ou antiaderente, ou enfim, o material que você quiser, menos plástico, né, claro. Que possa ir ao forno, qualquer tipo de refratário que ele possa ir ao forno sem derreter. Então eu vou untar por todos os lados com o papel. Você pode fazer isso com a mão direto, mas eu prefiro usar o papel para não fazer tanta lambança nos dedos, mas isso fica a critério de cada um. Tá.
refratário devidamente untado. Agora nós vamos fazer a montagem. Do meu lado esquerdo, eu estou com um prato com as rodelas de batatas aqui, que nós já cozinhamos antes, então eu vou colocar aqui no refratário, uma do lado da outra. Bom, as batatas já estão aqui, todas uma do lado da outra no refratário. Se por acaso sobrar batata, que foi o que aconteceu, você pode dar uma empilhadinha, não tem problema nenhum, que fique de repente uma mais ou menos por cima da outra. Aqui do meu lado direito eu tenho um prato com o bacon, que eu preparei no micro-ondas, que eu vou espalhar por cima de toda a minha batata. Se você não quiser utilizar o bacon, você pode substituir por calabresa, você pode substituir por frango. De repente você tem um frango desfiado, congelado, ou você fez um frango assado e sobrou, ou você tem um filé de frango grelhado na geladeira, já que sobrou de alguma outra refeição e você quer utilizar ele, você pode utilizar também. Você pode utilizar presunto, peito de peru, ou se você for vegano ou vegetariano, você pode tranquilamente substituir por uma lata de milho, por palmito picado, por azeitona. E a parte do creme, você pode fazer com creme de leite vegetal ou leite de coco também, que vai ficar uma delícia, e seguindo aí de acordo com o estilo de vida que você leva, né? Então, o bacon aqui separado não, espalhado por cima de toda a batata. Você sempre toca para ver se está tudo certinho, se todas as batatas têm um pedacinho ou outro de bacon, corrige o que precisar. E agora nós vamos jogar o creme que já tá lá na panela, que eu vou pegar. Aqui eu peguei a panela que estava lá no fogão esfriando com o creme que nós preparamos e vou jogar ela aqui dentro do refratário da batata com o bacon. É importante que você sempre tenha uma noção boa de espaço, então sempre toque o refratário, toque a panela que já tá morna para você não jogar fora do refratário. Então eu vou jogar aqui. Sem medo, porque esse creme fica bem líquido, então ele vai espalhar por toda a batata sem problema algum. Dá uma passadinha de colher no fundo, para caso fique algum resquício aqui. Agora a gente pega o refratário aqui, dá uma balançadinha para os lados, assim, como se você fosse virar ele, mas sem virar, né, claro, para que o creme se espalhe por toda a batata. Eu tenho aqui mais ou menos meia xícara de tempero verde, salsinha e cebolinha, porque eu amo salsinha e cebolinha, eu coloco em tudo que eu puder. Mas caso você não goste, você não utiliza. Ou você pode colocar outro tempero também, coentro, para quem gosta, ervilha, milho, enfim, você pode adaptar aí o tempero ao seu gosto. Sempre aquela regra, espalhando para todos os lados. Depois dá uma conferidinha para ver se tá tudo certo, para que não fique muito tempero para um lado, menos tempero para o outro, enfim. Você pode, como agora a gente tá mexendo com uma coisa líquida, né, mais líquida, não mais cremosa, você passa a colher por cima, para garantir que tá tudo bem espalhadinho. Bom, eu tenho aqui na minha frente um prato. Dentro desse prato eu tenho um pedaço de mussarela. Uma dica que eu dou pra vocês, você pode usar o queijo em fatias, mas se você comprar uma mussarela em pedaço, você vai economizar e ela vai render muito mais. Então eu vou ralar o queijo ao invés de colocar ele em fatia. Mas se o de fatia for o que você tiver em casa e você quiser usar ele, não tem problema nenhum. E você também pode usar outros tipos de queijos. Se você quiser colocar um pouco de parmesão, um queijo gruyère, um queijo prato, enfim, você pode usar outros tipos de queijos. E se você for vegano ou você não consumir queijo por algum motivo, você pode fazer, colocar um pouco de farinha de rosca por cima dessa batata, ou então um pouco de farinha panko, porque isso na hora de assar ela vai dar uma tostadinha, vai ficar crocante, vai criar uma crostinha por cima da sua batata e vai dar uma textura bem legal pro prato. Então eu vou ralar o queijo, tô segurando o ralador na minha mão esquerda e o queijo na minha mão direita e vou passar aqui pelo, não sei o nome disso, pelo ralador, não sei o nome dessa parte, mas enfim, vou passar aqui pelo ralador mais fino para ralar esse pedaço de queijo e poder cobrir o meu prato.
Bom, queijo devidamente ralado, eu tinha ali um pedaço pequeno, devia dar um pouco mais de 100 gramas de mussarela e rendeu um prato cheio de queijo ralado. Então o rendimento é muito maior. Agora eu vou puxar o refratário aqui pra minha frente, o refratário onde tá a batata já com as coisas que nós colocamos, e vou espalhar o queijo com a minha mão aqui por cima de todo o prato. Sempre aquela conferida com os dedos para ver se está tudo certo, se está todo mundo coberto de queijo, se não tem nenhum espaço faltando, se não tem nenhum espaço com excesso. Aqui tá tudo certo, então agora nós vamos finalizar o prato, né? Como eu já disse para vocês, o meu forno está pré-aquecendo por 10 minutos a 180 graus. E essa batata vai para lá, fica lá mais uns 15 a 20 minutos até o meu queijo derreter. Bom, gente, depois de 20 minutos de forno, o prato está aqui na minha frente, finalizado, com o queijo derretido já. Ele está no ponto certo para ser comido. E como sugestão para servir, eu sugiro que seja um prato único, servido com uma salada de folhas, pode ser uma salada de rúcula, uma salada de alface, ou então que você sirva com um arroz branco e uma salada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Se você tiver alguma sugestão, algo que você queira ver eu fazendo, por favor, deixe seu comentário, interaja aqui no YouTube, nas redes sociais, me encontre por aí. Um beijo grande e até o próximo!